Você saberia escrever? Olha a minha pergunta, hein, gente? Você saberia escrever o texto de um discurso político? Meus amigos, eu tenho certeza que você teria muita dificuldade. Você sabia que a prova da Unicamp já solicitou ao aluno que ele escrevesse o texto de um discurso político? Pois é. Curiosíssimo, muito interessante a gente pensar nessa ideia, mas já apareceu para nós lá na prova da Unicamp, discurso político. Se você teve insegurança, se você teria dificuldade para produzir o texto nesse gênero, você precisa muito do nosso vídeo de hoje. Nele eu vou te mostrar como você poderia produzir um discurso político para a sua prova da Unicamp. Então fique muito atento, fique de olho. Hoje é o dia de você aprender a fazer aquele texto maravilhoso na sua Unicamp segunda fase. Então fica de olho. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai. E hoje, meus amigos, minhas amigas, para te ensinar a fazer o texto de um discurso político. A primeira coisa que eu gosto de conversar com os alunos quando nós estamos falando de provas como a própria prova da Unicamp é que você saiba encarnar o perfil solicitado naquele gênero textual. O que eu quero dizer quando eu falo isso? É muito interessante que você se coloque, de fato, como uma pessoa que está literalmente produzindo um discurso político. Aí você tem que pensar, né? Quem produz esse tipo de discurso? Como é o texto de um discurso político? O discurso político, ele é redigido muitas vezes pelo próprio político e mostra o que ele vai tentar trazer na discussão com os indivíduos que são possíveis eleitores ou até adversários políticos. Então você já consegue perceber logo de cara que esse texto é um texto muito argumentativo. É um texto que tem essa característica da argumentação de uma maneira muito clara. Nós temos, quando nós pensamos no discurso político, a tentativa de um indivíduo de convencer os eleitores a respeito do posicionamento que ele está trazendo. Então vai ser um texto com características basicamente argumentativas. É muito interessante que você perceba também que o discurso político ele terá um vocativo. Como assim o discurso político terá um vocativo? Quando nós produzimos um discurso político, você vai escrever: caros eleitores, cidadãos brasileiros, queridos eleitores. Você terá um vocativo para se dirigir ao seu público, para conversar com as pessoas. E aí, assim como você faz em um texto dissertativo argumentativo, você vai apresentar o seu ponto de vista, você vai sustentar aquele ponto de vista por você apresentado, você vai apresentar e vai colocar também a sua conclusão. O que você vai fazer? Na sua introdução, você vai apresentar qual seria a sua motivação para fazer esse discurso. É interessante que na sua introdução você mostre, por exemplo, por que você está discutindo a respeito de um determinado assunto, por que ele é relevante para você tratar com a própria população. A introdução do seu discurso político, ela é fundamental para que você consiga trazer um pouco mais dessa carga argumentativa e, ao mesmo tempo, dessa interlocução com o seu público. Lembre-se, é altamente válido que você coloque no seu texto assim, no vocativo: caros eleitores, queridos eleitores. E aí você começou a escrever o seu texto. Você pode começar falando, por exemplo, assim: espero que todos vocês estejam bem e que vocês estejam com muito ânimo para discutir a respeito do assunto que eu falo sobre ele com grande prazer, que é a desigualdade social. De fato, a questão da desigualdade social, apesar de ser preocupante, é extremamente relevante na sociedade brasileira.
Percebe que eu fiz uma introduçãozinha que é o momento para trazer essa interlocução com o meu leitor? Pois é, isso é uma característica muito comum do discurso político. O discurso político ele tem uma interlocução frequente com os eleitores, com as pessoas que estão te escutando, com as pessoas que estão recebendo oralmente o seu texto. Preste atenção nisso que eu acabei de falar. Recebendo oralmente o seu texto. O discurso político ele é um texto que é feito para ser falado. Por ser um texto que é produzido para ser falado, nós teremos momentos de informalidade, nós teremos momentos de proximidade com o nosso público, nós teremos momentos que nós literalmente vamos trocar figurinhas, nós vamos trocar ideia com o nosso público. Então, lembre-se, vai ser um texto que vai aceitar um pouco mais de informalidade para você se aproximar do seu público. Lógico. Ah, professor, então eu posso colocar gíria, palavrão, eu posso literalmente chutar o balde em um discurso político? É lógico que não. Você não vai chutar o balde, mas saiba que você não precisa de ser tão formal assim. Você pode umas 4, 5 vezes no seu texto trazer algumas marcas de informalidade, pode trazer algumas interlocuções. Você pode colocar, por exemplo, no final de uma frase um não é mesmo? Você pode escrever um pois é. Você pode começar a sua frase falando então. Vocês percebem que... E aí? Acho que vocês estão me entendendo. São algumas marcas que trazem essa informalidade e essa proximidade com o meu público. Isso sim, isso é extremamente válido quando nós paramos para pensar, quando nós pensamos especificamente no nosso discurso político. Além disso, se você tiver dúvidas relacionadas, por exemplo, a qual pessoa eu devo utilizar no meu texto, é muito importante que no discurso político você dê preferência ao uso da primeira pessoa, porque a primeira pessoa ela vai mostrar de alguma maneira a aproximação com o seu público. A primeira pessoa ela vai mostrar primeiramente que você está se colocando no seu texto, que você está mostrando e carregando o seu posicionamento. É uma maneira que você tem de se identificar e de carregar para si as ideias que são apresentadas. Assim como em um artigo de opinião é interessante o uso da primeira pessoa, em um discurso político esse uso também é muito importante. Por quê? Porque eu quero perceber e eu preciso de perceber que as ideias que são apresentadas são suas de fato, para que eu consiga até mesmo dar credibilidade ao que está sendo apresentado na sua discussão. Tranquilaço? De boa? Sossegado? Excelente! Anote uma última observação. Para o discurso político você não tem título. Você começa o seu texto com o vocativo, parte para o corpo do seu texto e no corpo dele, com mais informalidade, você pode trazer algumas perguntas retóricas, você pode conversar, pode ter a interlocução com o seu público, você vai carregar e vai defender um determinado ponto de vista. Tranquilaço? Pronto para fazer aquele discurso maravilhoso? Então, sensacional! Não se esqueça de produzir sempre os textos dos gêneros que nós estamos discutindo aqui no nosso canal. Se você quiser, depois me adiciona lá no Instagram, @aprendicompapai. E agora, por favor, gente, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações, dê aquela força para o canal para a gente crescer bastante sempre juntos. Beleza, meus queridos? Tamo junto, valeu, grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!